Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou fazer a devolutiva da AAP de Matemática, segunda série do ensino médio, tá? Vamos lá, gente. Ela é uma avaliação do primeiro bimestre, tá? Ela tem 16 questões. A primeira questão, questão 1. O valor de 210 graus em radianos é... Então aqui, gente, ele quer que a gente converta graus para radiano, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar a regrinha de 3, famosa regrinha de 3. Então, a gente vai pensar assim, ó. Pi, peguei a ferramenta errada. Pi equivale a 180 graus. Então, 210 graus, né? A gente coloca grau embaixo de grau, equivale a x, tá? Então, a gente aqui vai fazer multiplicação em cruz, então vai ficar, primeiro x, tá? 180x, porque 180 vezes x, 180x, é igual a 210 π. Agora a gente passa 180 dividindo, 210 π, né? Aqui, como não é divisível, mas é simplificável, se você perceber, tanto 21 quanto 18 está na tabuada do 3. Então vamos dividir aqui em cima e embaixo por 30, tá? E não por 3. Por quê? Porque tem esse zero a mais aqui. Então vai ficar x é igual a 7π, porque 7 vezes 30 é 210, sobre 6. 7π sobre 6. Alternativa A. Tá bom? Questão 2. Sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6 radianos no ciclo trigonométrico abaixo, e considerando o sentido anti-horário, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos B, C, D, respectivamente, são... Gente, olha só. Aqui, quem conhece o ciclo trigonométrico, a gente tem... Ele sempre anda no sentido anti-horário, tá? Nesse sentido aqui, tá? Ó, sempre no sentido anti-horário, tá? É assim que funciona o ciclo trigonométrico. Se o π sobre 6 é aqui, ó, no ponto A. Quanto que é π sobre 6? Π equivale a 180, como a gente acabou de ver no exercício anterior. Então, π sobre 6 é 180 dividido por 6, que dá 30 graus. Ou seja, aqui é 30 graus. Então, os ângulos aqui, B, C e D, são os ângulos correspondentes a 30 graus. Então, o B vai ser que aqui é 180, tá? Esse meio aqui, e aqui é o zero. O que aqui é 180, gente? Porque aqui é meio círculo, ó. Então, aqui é 180 graus, meio círculo. Então, aqui será 180 menos esse pedaço aqui, que é 30. Então, vai dar 150, tá? Olha só. Agora, o ponto C, deixa eu apagar aqui. O ponto C vai ser 180, né? Mais esse pedaço aqui, que é 30. Então, 180 mais 30 é quanto? 210. Então, C vale 210. E D? Vou por aqui, mais 30. Então, aqui eu vou por aqui, ó. Então, daqui para lá, ó, daqui para cá, mais 30. Daqui para cá, menos 30 graus. Só para vocês saberem o que a gente está fazendo. Agora daqui, ó, esse ponto D aqui, ele está próximo aqui, se for ver, do 360 graus, tá? Se esse trecho aqui mede 30 graus, então aqui o ponto D é menor, é um grau menor que 360, concorda? Certo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer 360 graus menos 30, que é 330 graus. Então, o que, que a gente acabou achando aqui? Eu vou circular os ângulos correspondentes a 30 graus na
no ciclo trigonométrico. Como assim, professor correspondente? É assim, gente, o seno de 30 é semelhante ao seno de 150, que é semelhante ao de 210 e 330. O que pode mudar é somente o sinal, tá bom? O importante aqui é que o exercício só quer isso, só quer esses valores. Então, 150, 210 e 330. Alternativa D, né, gente? Ó, alternativa D. Questão 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir. Gente, dessa figura aqui, ó. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas, ou seja, o espaço aqui entre elas é o mesmo, tá? Então, todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da seta quando o cofre está fechado está indicado na figura, ou seja, o cofre está fechado, está indicando aqui, ó, na A. Para abrir o cofre, são necessárias três operações que devem ser realizadas. Girando o disco menor, que é esse disco aqui, gente, ó. A partir da posição indicada em... Então, olha só. Primeiro a gente vai girar π sobre 3 no sentido horário. Depois π sobre 2 no sentido anti-horário. E por último, π sobre 4 no sentido horário. Pode afirmar que o cofre será aberto quando o acesso estiver. Então vamos lá, ó. Vamos pensar primeiro. Se a gente contar aqui, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espaços entre as letras, tá? Deixa eu apagar. Ó, a gente sabe que uma volta completa no círculo é 360 graus. Se a gente dividir por 12, a gente vai obter, ó, 30 graus. Então, cada espaço aqui equivale a 30 graus. Deixa eu fazer um... Peraí. Cada espaço aqui vale 30 graus. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Não vou pôr tudo, não. Só para ter uma ideia. Então, se ele quer que a gente gire π sobre 3 no sentido horário, π sobre 3 é 180 dividido por 3, que dá 60. Então, a gente vai girar 60 graus no sentido horário. Então, lembrando aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui de vermelho, então. Na primeira vez, vai girar, tá aqui, né? Vai andar uma, duas, 60 graus, vai parar aqui. Então, essa aqui foi a volta 1. A primeira instrução. Espera aí, deixa eu pôr um menorzinho aqui, ó. Primeira instrução. Agora a gente vai fazer a segunda instrução, a verde. π sobre 2 no sentido anti-horário. π sobre 2 equivale a 180 dividido por 2, né? Que é... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. 90 graus. Vamos lá, 90 graus, então a gente vai fazer de verde, tá? Ó, a gente estava aqui. Então, no sentido anti-horário, então a gente vai vir para cá, tá? Então, vai ficar, ó, 30, 60, 90. Então, vai parar aqui no B. Então, essa aqui foi a instrução 2. Parou aqui. E agora, π sobre 4 no sentido horário. Então, vamos fazer de outra cor. Π sobre 4, vamos fazer de azul. π sobre 4 é o mesmo que 180 dividido por 4, que dá 45 graus. Tá? Então, olha só. 45 graus, o que vai acontecer? No sentido horário, tá? Ou seja, agora a seta de azul vai para lá. Nesse sentido. Então, vai andar 30, que é isso aqui, e vai andar metade aqui, ó. Metade de 30, que é 15, porque é 45. Então, ó, lembra, olha, volta aqui, ó, é 45 graus. Ou seja, vai andar 30 para cá e mais metade aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui que tá meio bagunçado, ó. Então, vai andar 30 para cá e metade aqui de 30 vai ser 15, concorda? Então, a seta azul, ela vai parar aqui, ó.
aliás, não aí, né? Aqui, onde eu marquei, na metade. Entre as letras A e L. Então, o cofre vai se abrir aí, no ponto médio das letras A e L. Tá vendo? Entre as letras A e L. Letra C. Tá bom? Essa, então, ficou a resposta da questão 3. Questão 4. Dado o ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 são, respectivamente. Gente, aí eles dão um ciclo trigonométrico aqui com os principais valores, com os valores que a gente chama de notáveis, com os ângulos notáveis, ó, 30, 45 e 60. E tem o 90 aqui também. Indicando já os cossenos aqui, ó, que é a linha horizontal, e os senos, que é a vertical. Isso já ajuda muito a gente, tá? Para a gente descobrir os valores dos senos e cossenos desses ângulos aqui, ó, que eles querem, vai ficar agora fácil. Por quê? Olha só. Seno de 5π sobre 6. A gente só descobrir quanto que é 5π sobre 6 em graus. Então, olha só. Ó, faz 5 vezes 180. 900. E agora divide por 6. Opa, peraí. Ó, 150 graus. Então, aqui equivale ao seno de 150 graus. Tá? Deixa eu pagar essa continha. Opa. Então, gente, olha só. Seno de 150 graus. Olha para o ciclo trigonométrico. 30 graus está aqui. O 150, gente, ele é correspondente ao 30 graus. Ah, mas como que a gente sabe disso, professor? Porque, gente, aqui o 180 está aqui. Lembra que eu falei que aqui é o meio círculo? Ó. Então, aqui, 150 nada mais é do que 180 menos 30 graus. Tá? Por isso que é correspondente. Ou seja, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Lembrando o seguinte, a regrinha. Seno é essa linha aqui, ó, vertical. Então, tudo que está, aqui eu vou colocar assim, ó, tudo que está para cima daqui da horizontal, em seno, é positivo. O que está para baixo é negativo, tá? Então, olha só. A gente vai ter que o seno de 150 graus é igual ao seno de 30, positivo, inclusive, que é meio. Então, aqui a resposta é meio. Então, a primeira resposta eu sei que é meio. Vamos para o próximo. Cosseno de π sobre 4. Cosseno de π, 5π, aliás, sobre 4. Gente, olha só. Um outro jeito de resolver, ó. Não sei se vai ser mais fácil. Esse aqui, o 30 graus, equivale a π sobre 6, tá? 45 graus, π sobre 4. E 60 graus, π sobre 3, tá? Então, olha só, se a gente for pegar o π sobre 4 aqui, ó, que é o 45, e andar de 45 em 45 graus, a gente vai ter aqui, ó, daqui até aqui, 45 mais 45 é 90. Vai ser o 2π sobre 4. O dobro, né, de π sobre 4 é 2π sobre 4, o dobro. Mais 45 graus, a gente vai estar aqui, ó. Que aí vai ser 90 mais 45, vai ser 220, e não, falei bobeira, 135. Então aqui vai ser o 3π sobre 4, 135 graus, que é onde eu marquei com essa bolinha vermelha. Mais 45, aí vai dar em cima de 180. 180 também aqui a gente pode escrever ele como 4π sobre 4. É a mesma coisa. 4π sobre 4 é o mesmo que 180 graus. É só cortar o 4 em cima e 4 embaixo, fica π. Π não vale 180? Sim. Mais 45 graus.
Ó, tá chegando no 5π sobre 4. Mais 45, a gente vai ter aqui, ó. Ó, porque segue a linha aqui, ó, pontilhada, ó. Ó, tô seguindo a linha pontilhada do 45, tá? Então, aqui vai ser o 225 graus, que equivale a 5π sobre 4. Pronto, esse foi um outro jeito de achar aí o ângulo. Mas vamos lá, cosseno. Cosseno, gente, como cosseno? Cosseno ele é positivo desses dois quadrantes e negativo nesses dois, tá? Como o 225 está nesse quadrante, então ele vai ser negativo. Então, cosseno de 45, olha só, puxa aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Só como ele está no quadrante, no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Então, vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Agora, vamos lá. Seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2, vamos lá. 180, vamos fazer vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 540. Divide por 2. 540 dividido por 2 vai dar 270, tá, gente? Então, isso aqui equivale ao seno de 270 graus. 270 graus, gente, está localizado aqui, tá? Porque é 180 mais 90. Então, o seno dele, ó, aqui a resposta, aqui, ó, menos 1. Então, aqui é menos 1, tá? Para fechar, então, e encerrar aqui, vamos lá, cosseno de 5π sobre 3, tá? Vamos lá, só π sobre 3. Então, vamos contar de 60 a 60 graus, ó, aqui, vou fazer de cor verde. Então, aqui é o 2π sobre 3, né, mais 60. Aqui, mais 60, vai dar aqui, ó, né, porque aqui é 120 mais 60, aqui vai ser também o 3π sobre 3, que é igual, tá, gente? E aqui, que aí vai ser o... Não, aqui vai ser o 4π sobre 3. Opa. Tá? E aqui, mais 60, vai ser, então, o 5π sobre 3. Se você pegar 5π, a gente já tinha visto que é 900, não é? 900 dividido por 3 dá 300, gente. É verdade, bateu certinho. Então, aqui equivale a 300 graus, tá? Que aqui, ó, 270 mais 60 dá 300 graus. Então, vamos lá. Ele quer o cosseno. Cosseno de 60 é meio. E cosseno de 300 também vai ser meio. Positivo, porque cosseno é positivo nesse quadrante, no primeiro e no quarto quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então, o cosseno de 5π sobre 3 vai ser meio positivo, tá? Então, vamos lá. As respostas, ó. Meio, depois, menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 e meio de novo. Então, vamos procurar isso aí, ó. Meio, olha lá, alternativa D, ó. Meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 e meio de novo. A alternativa correta é a D. Questão 5. Os ângulos ao lado pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então, gente, ele está se referindo a estes ângulos aqui. Como que funciona essa questão de quadrante? Gente, é assim, o círculo trigonométrico é dividido em 4 partes, como está dividido aqui em verde, tá? Então, vamos lá. O primeiro quadrante é no sentido anti-horário que funciona, tá? Então, ó, o primeiro quadrante é aqui, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, tá? É assim que funciona. O ângulo que se encontra no intervalo 3π sobre 2 e 2π, ou seja, ele está nesse intervalo, gente, ó. Aqui quadrante e pertence, aliás, pertence aqui quadrante e tem os sinais do seno e cosseno. Então ele quer saber qual quadrante pertence o ângulo, então pertence ao quarto quadrante. Vamos eliminar as alternativas que não têm quarto quadrante, que é a C, a D e a E, tá? Então é a A ou a B.
E como que funcionam os sinais do seno e do cosseno? Eu vou explicar para vocês, tá? Presta atenção. O cosseno, ele é essa linha aqui. Então, tudo que está para esquerda dessa linha, tudo que está para cá é negativo, quando a gente fala de cosseno, tá? E tudo que está para cá é positivo. Então, o cosseno no quarto quadrante é positivo. Agora eu vou mudar de cor, vou colocar um verde. O seno, ele é essa linha aqui. Tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Para baixo da onde, professor? Para baixo da linha do cosseno. Tudo que tá, quando é seno, tudo que está para cima dessa linha aqui é positivo. Então, aqui, ó. Então, o primeiro e o segundo quadrante em seno é positivo. E o terceiro e quarto quadrante é negativo. Então, olha só os sinais. Então, aqui, cosseno, vou escrever aqui do lado, ó. O cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, vamos ver, ó. Ó, seno negativo e cosseno positivo. Alternativa A, né, gente? Vamos lá. Alternativa A. Questão 6. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabendo que tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Podemos dizer que o valor da tangente de alfa é... Então, olha só, gente. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. O que significa isso aqui? Quádruplo, gente, é 4 vezes, tá? Então, olha só, como a gente vai descobrir? O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. Então, vamos montar uma equação. Quádruplo de alfa é igual a π. Então, alfa é igual a π dividido por 4. Ou seja, gente, o ângulo alfa é o π sobre 4, que equivale a 180, que é π, dividido por 4, que é 45 graus. Então, o ângulo procurado aqui é o ângulo de 45 graus. Então, vamos lá. A gente sabe pela tabelinha do seno, cosseno, tangente, aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, né, que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Aqui no exercício fala que a tangente do alfa é seno dividido por cosseno. Então, a tangente de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Como é coisas iguais, vai dar 1. Ou seja, a resposta do exercício é a letra C. Tá? Tangente de alfa, que é 45 graus, é igual a 1. Gente, esse exercício podia ser matado também. Depois que a pessoa fizesse a regrinha de descobrir aqui, ó, o valor do ângulo, que é 45 graus, ela podia usar aquela tabelinha que eu falei para vocês, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Aí faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Com isso, eu teria montado aqui, ó, a tabelinha do seno, cosseno e tangente desses três principais ângulos aqui. Então, olha só, qual seria o tangente de 45? Ó, 1, a resposta do exercício. Tá bom? Questão 7. Dado o gráfico da função f de x igual a seno de x sobre 2, o valor da amplitude, vou grifar aqui, amplitude e período dessa função são respectivamente, tá? Então, vamos lá, vamos analisar primeiro a amplitude, gente. Amplitude é a distância do centro, que o centro é isso aqui, tá? A uma crista, ou a um vale, tá? Então, se você olhar a distância, dá isso aqui, ó, dá 1. Então, não pode ser nem a alternativa A, nem a B. A gente ficou com a C, a D ou a E. E o que é período? Período é a distância de uma crista a outra. Só que aqui a crista até aqui não dá para saber, porque aqui não tem valores, ó. Tem o X aqui, mas não tem os valores dos ângulos.
em radianos. Então, a gente pode pegar de um vale, que é aqui, ó, a outro. Ou seja, a distância vai ser do menos π até o zero, aqui a distância vai ser π. Tá? E daqui até aqui vai ser 3π, porque ó, vai do zero aqui até 3π. Ó. Então, qual a distância total? π mais 3π, 4π. Alternativa E. Prontinho? Questão 8. O gráfico abaixo representa a função. Então, olha só, vamos analisar esse gráfico. É um gráfico de uma função trigonométrica que ele passa pelo ponto aqui, ó, 0, 0, tá? Então, ele passa por esse ponto aqui. Gente, isso é importante, por quê? Um detalhe, somente seno de zero que é zero, cosseno de zero é 1. Então, esse gráfico não é um gráfico de cosseno, tá? Portanto, a gente já pode eliminar as alternativas B e D, tá? Certeza que não é ela. Então, para a gente ter certeza qual seria a alternativa, a gente vai utilizar, então, uma tabela, tá? Então, aqui, ó, como falei para vocês, vamos eliminar a B e a D. Certeza que não é cosseno, por quê? Cosseno de zero é 1. E olha aqui, gente, está passando no ponto 0, 0. Tá? Se fosse 1, essa linha estaria cortando aqui, ó, no eixo Y. Se fosse cosseno, tá? Se esse gráfico fosse do cosseno, estaria cortando aqui, essa linha roxa, e não aqui no ponto 0, 0. Então, é certeza que é um gráfico de seno, tá? Então, para a gente saber, a gente vai pegar esses valores aqui, ó. Esse valor, π sobre 4, esse valor e esse valor. E vai jogar aqui nessa tabela aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos começar com zero, tá? Zero também. 0, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Agora a gente vai dobrar ele, ó. Não é 2x? A gente está testando, gente, a primeira aqui, ó, tá? Para ver se essa aqui bate. Ah, professor, mas por quê? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Não seria... Depois a gente vai comentar. Vamos mostrar a tabela primeiro. Melhor. Ó. 2 vezes 0 é 0. Seno de 0, seno de 2x, né? 2x é 0. Seno de 0 é 0. Bateu. É o ponto 0, 0. Agora vamos ver. 2 vezes π sobre 4. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes π sobre 4. Vai dar 2π sobre 4, que dividindo por 2 em cima e embaixo, vai dar π sobre 2. Então, aqui, π sobre 2. Seno de π sobre 2, ou seja, seno de 90 é 1. Espera aí, vamos ver aqui. Bateu, ó. Tá, bateu com 1. Então, tá certo. O 1 tá aqui. E esse ângulo ligado com 1. 3π sobre 4. Vamos fazer vezes 2. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6π sobre 4. Divide por 2 em cima e embaixo. Vai dar 3π sobre 2. Então, aqui vai dar 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Seno de 270 graus é menos 1. Tá? Então, bateu, ó. Menos 1. Bateu. 5π sobre 4. Vamos lá para o próximo. 2 vezes 5π sobre 4. Então, vai dar 10π sobre 4. Divide por 2 em cima e embaixo. Vai dar 5π sobre 2. Ih, professor, quanto que é 5π sobre 2? Não sei. Então, vamos lá. 5 vezes 180 dividido por 2. 5 vezes 180 dá 900. Dividido por 2 dá 450.
450 graus, gente, é 360 graus mais 90 graus. Ou seja, 450 graus equivale ao ângulo de 90 graus, né? Equivale ao ângulo de 90. Ou seja, aqui então é 5π sobre 2, seno de 90 é 1. Então, olha lá, aqui ó, 5π sobre 4 está ligado com 1. Tá batendo, gente. O último, 7π sobre 4. Vamos lá, 2 vezes 7π sobre 4. E, professor, por que você está fazendo vezes 2? Não estou entendendo. Gente, se eu dou x aqui, ó, x. Opa, vou apagar direitinho aqui. Ó, se x é 7π sobre 4, 2 vezes o x é 2 vezes 7π sobre 4. Tá? Eu posso fazer o que aqui, ó? Vamos fazer, ó. Aqui eu posso simplificar isso com esse. Ou seja, dividir por 2 em cima. Fica em cima e embaixo. Fica 7π sobre 2. Tá? Quanto que é 7π sobre 2? É 7 vezes 180, porque π equivale a 180 graus, tá? Dividido por 2. 180 vezes 7 vai dar 1.260 dividido por 2, que dá 630 graus. Menos 360 graus, para a gente saber, porque cada volta é 360 graus, não é, gente? Então a gente tira 360 graus para saber qual seria o ângulo. 6 para 13 é 7, 3 para 5 é 2, 270 graus. Então equivale a 270 graus, isso aqui. Então a gente coloca aqui 7π sobre 2, que o ângulo de 270 graus, o seno de 270 graus é menos 1. E bateu aqui, ó, ligado com o menos 1. Então, gente, pela tabela, a resposta correta, que bateu todos os valores aqui dos pares, né, ordenados, ó, 0 e 0 está aqui, π sobre 4 e 1 está aqui, 3π sobre 4 e menos 1 está aqui, então bateu. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Espera aí, gente, deixa eu apagar aqui. A alternativa correta é a letra A, tá? Gente, olha só. Eu falo para vocês, por que não seria a letra C, por exemplo? Sem fazer a tabela, 2 vezes o seno de x, tá? Vamos pegar aí, 2 vezes o seno, vamos pegar que ele pegasse 90 graus. Seno de 90 não é 1? Seno de 90 graus é 1. 2 vezes 1 é 2, então aqui teria que ter o número 2 aqui, não o número 1. Então já não seria C. E a mesma coisa eu posso aplicar na F. Se seno de 90 graus é 1 mais 2, 1 mais 2 é 3. Teria que ter aqui o número 3. Então, a gente também eliminaria assim, tá? Dessa maneira. É isso aí, gente. Algumas atividades, algumas questões em provas dá muito mais trabalho para ser resolvidas. Questão 9. Escolha o gráfico que melhor representa a função f de x igual a 2 mais 2 vezes o cosseno de x. Gente, esse aqui, pelo exercício anterior que eu comentei, o cosseno, ele não corta o ponto 00, né? A função cosseno. Ela não corta o ponto 00, tá? Então, olha só. Presta atenção uma coisa. Cosseno de 0 graus é 1, tá? Então, pelo gráfico que a gente tem aqui, olha só. 2 mais 2 vezes o cosseno. 2 mais 2 vezes o cosseno de x. Se x for 0, então vai ser 2 mais 2 vezes 1. 2 mais 2, que é 4. Então, quando o cosseno for 0, o gráfico vai cortar no... Aliás, quando o ângulo for 0, né, quando x for 0, o gráfico tem que cortar no ponto 4. Então, olha só. Esse gráfico não é, porque corta no ponto 1. Esse também não é, porque corta no 2. Esse aqui não é, porque corta aqui, ó, no 2. Aqui corta no 1, ó, é aqui que eu estou falando, ó, 2. Tem que cortar no 4. Esse também não é. E esse aqui? Exatamente essa é a resposta correta.
Esse é o que corta no ponto 4, tá? Olha só. Aqui, ó, 0 e 4, tá aqui. Tá? Depois você pode até confirmar, ó. Aqui tá dando que π e 0, tá? Aí a gente teria que fazer uma tabela, mas não tem necessidade. Por quê? Porque por aqui, pelo 0, a gente já elimina a resposta e sabe que a resposta correta é a letra E. Questão 10. Observe o gráfico abaixo e determine os valores de x que resolve a equação, sendo de x igual a meio, no intervalo de 0 a 3π. Então, gente, o intervalo que ele se refere é daqui, ó, de 0 até aqui, 3π. Tá? Vamos lá. Para a gente resolver, a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo aí, então cortando aí onde ela passa aí o meio, tá? Para a gente perceber quais são os valores que corta aqui onde é meio. Então, olha só, vou marcar aqui, ó, esse aqui, é esse aqui, esse ponto aqui e esse aqui. Então, são 4 pontos, 4 valores, né? 4 valores de x. Então, repara o seguinte, gente. Daqui, de 0 a π, tem 6 subdivisões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. Então, o que, que a gente faz? A gente divide π por 6. Então, o primeiro valor aqui é π sobre 6. Tá? Opa. Então, a próxima aqui, ó, π sobre 6 aqui é... Aqui vai ser quanto, gente? 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Então, aqui é 5π sobre 6. Tá? Próximo. Aqui não tem nada, ó, nesse intervalo nenhum desses ângulos corta lá o meio. Então, é aqui, depois de 2π. Entre 2π e 3π. Então, a gente faz aqui, ó, 2π mais π sobre 6. 2π mais π sobre 6. Quanto que é? A gente faz aqui, ó. O mínimo é 6, né? Vamos fazer a conta do MMC. 6 dividido por 1, 6. Vezes 2, 12. 12π. Mais 6 dividido por 6, 1. Vezes π, π. Então, aqui vai dar 13π sobre 6. Então, esse ponto aqui, ó, é o 13π sobre 6. Ah, professor, não podia continuar contando, então, já que é assim? Pode, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bateu, não é muito mais fácil? Então, vai 14, 15, 16, 17. Então, olha só, esse ponto aqui é o 17π sobre 6. Gente, não é muito fácil, nem precisa nem fazer essa conta aqui, ó. Nem precisava. Então, se eu descobrir que cada pedaço aqui foi de 0 a π, foi dividido em 6 fatias, ou seja, cada pontinho vale π sobre 6, era só contar. 1, 2, 3, 4, 5, descobri esse. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, opa, 13, descobri esse. 14, 15, 16, 17, descobri esse. Pronto, já descobri. Agora, é só procurar a alternativa que tem esses valores. Vá lá, gente, olha lá. Alternativa B. Ela é a resposta correta, tá? π sobre 6, 5π sobre 6, 13π sobre 6 e 17π sobre 6. Questão 11. Observe o gráfico abaixo. A solução ou soluções da equação cosseno de 2x igual a 1 no intervalo 0 e π são... Então, vamos lá, gente. Para a gente resolver essa questão, a gente vai analisar o gráfico olhando para ele em quais pontos nesse intervalo de 0, ó, 0 até daqui até aqui, tá? Que é o π. Peraí, deixa eu mudar o instrumento aqui que eu errei. É a caneta. De 0 até π. Então, daqui até aqui. Quais são os valores de x que deu 1? Então, olha só. O π, né? Olha lá, deu 1.
Que aqui, ó, se a gente marcar aqui uma reta paralela, todos que dão 1 nesse intervalo, ó. Ó, o π e o zero. Então, π e zero são os valores, a solução dessa equação, tá? Então, vamos lá, olha só. Qual a alternativa? Alternativa D, 0 e π. Muito fácil, né, gente? Questão 12. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente, ou seja, a cada período aí de tempo. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. T igual a 50 vezes seno, abre colchete, 2π, T menos 101 dividido por 360, fecha colchete, mais 7. Lembrando que a cidade que a temperatura diária obedece a essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Deve estar nos trópicos, né? Ou de Capricórnio, mais próximo dos trópicos. Nessa equação, o tempo é dado em dias, onde T igual a 0 corresponde ao dia 1º de janeiro, e a temperatura T é medida na escala Fahrenheit. Essa cidade, no dia 7 de novembro, ou seja, 311 dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit de... Então, gente, aqui a gente vai montar, vai pegar a equação e vai substituir. Tá? Primeiro eu vou escrever a equação aqui. Vou substituir aqui, ó. E vou fazer a conta. Então, vamos lá. Ó, vamos trocar o T por 311, tá? Vamos fazer com calma. Então, o restante aqui, eu repito. 311 menos 101 vai dar 210. Agora, olha só. Aqui, se eu dividir 210 por 30 e 360 por 30, a gente vai obter o seguinte. 2π vezes 7 dividido por 12. Então, olha só. Então, aqui vai ficar, ó. T igual a 50 seno. 2π sobre 7 é 14π sobre 12. E 2π vezes 7 é 14π. Mais 7. Aqui, ó, 14 e 12 dá para simplificar. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então, a gente vai ficar com T igual a 50 vezes o seno. Não precisa nem pôr esse vezes aí que eu coloquei. Assim, quando não tem sinal, é vezes. De 7π sobre 6 mais 7. A gente precisa saber quanto que é 7π sobre 6. Então, vamos lá. 7π sobre 6 é igual a 7 vezes 180 dividido por 6. Vamos fazer aqui, 180 dividido por 6. Vamos dividir primeiro por 6. É 30, tá? Então, vai dar 7 vezes 30, que dá 210 graus. Então, equivale a 210 graus. Se a gente recorrer ao círculo trigonométrico, rapidinho, ó. A gente faz um círculo aqui. Ó. O 210 graus, gente, está aqui, ó, no terceiro quadrante. O 180 é aqui. 180 para 210 foi quantos graus? 30 graus, né? Ou seja, o 210 equivale ao ângulo de 30 graus. Tá? Qual que é, então, o seno de 30? Seno de 30 graus é quanto? Então, a gente vai ter que recorrer àquela tabelinha lá, ó. Seno, cosseno, tangente. Faz rapidinho. 30, 45, 60. A gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. Tá bom. Aqui a gente vai precisar mesmo de seno, então pronto. Seno de 30 é meio.
Então, o seno de 210 vai ser, o número vai ser meio, mas agora e o sinal? Ó, lembrando que seno é essa linha aqui, ó. Então, tudo que está para baixo é negativo, tudo que está para cima é positivo. Então, seno de 210 é menos meio. Então, aqui eu já matei. Então, aqui, ó, vamos continuar. T é igual a 50 vezes seno de... Se você quiser colocar 210, pode, tá? Mais 7. Então, a gente já sabe que é 50 vezes... Seno de 210, a gente sabe que é menos meio. Então, a gente põe entre parênteses, mais 7. Quando eu multiplico um número por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Então, aqui no caso vai ficar 50 dividido por 2, que é 25. Só que como é dividido por menos meio, então vai ficar menos 25. Mais 7. Menos 25 mais 7 vai dar menos 18. Então, a resposta é a letra D. B, aliás, tá? Menos 18 graus Fahrenheit, tá? Letra B. E esse deu um pouquinho mais de trabalho também, né, gente? Teve que reunir vários conhecimentos, né? A gente teve que recorrer aí ao círculo, a tabelinha aí dos ângulos notáveis e tudo mais. Questão 13. Gente, a partir da questão 13, eles colocaram umas questões, tá, de retomada aí de conteúdo, tá? Não são relacionados à trigonometria. Até que tem alguma coisa a ver, né? Mas não especificamente do conteúdo do segundo do ensino médio. Ó, calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo a seguir. Então, olha só. Ele quer essa altura aqui, ó. Ele quer essa altura. Se você reparar bem, a gente aqui ficou com um triângulo retângulo, ó. Esse triângulo azul que eu desenhei. Então, para achar esse H, a gente usa o teorema de Pitágoras, né? Vamos lá, a hipotenusa é o 12 e esse aqui são os catetos. Tá? Então, vamos lá, ó. Ah, mas quanto que vale esse lado aqui, professor? Ó, gente, se tudo é 8, metade é 4. Então, esse lado vale 4. Então, e esse aqui a gente pode chamar de H mesmo, que é o valor que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa vale 12, 12 ao quadrado é igual a H ao quadrado, que é um cateto, mais 4 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144 ao quadrado mais 16. Passo 16 subtraindo. Então fica quanto, gente? Fica 100. Vamos fazer aqui. Pega emprestado. 6 para 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8. Né? E 1 para 3, 2. Abaixo 1. 128. Então ficou que h ao quadrado é igual a 128. 128 não tem raiz exata. Então fica aqui h é igual a raiz de 128. A gente vai poder... E não tem a resposta aqui. O que a gente faz? A gente vai ter que fatorar 128. Começar dividindo por 2. 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quantos números 2 deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, deixa em parzinhos, tá? Então, ficou 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Então, a gente coloca tudo em parzinho dentro da raiz quadrada, porque tudo que está ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele sai da raiz. Então, ficou que h é igual a 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Raiz de 2 centímetros. Alternativa E. Tá? Alternativa E. 8 raiz de 2. Questão 14. Fábio quer fazer um esporte radical e estava pesquisando sobre a tirolesa. E visualizou o seguinte esboço. Então, esse esboço aqui do lado, tá? Ele quer saber qual será a distância que irá deslizar preso ao cabo de aço. Sabendo que seno de 20 é igual a 0,34, cosseno de 20 é 0,94, tangente de 20 é 0,36. Qual será aproximadamente essa distância? Então, olha só.
Ele está aqui, né? Vamos supor que o Fábio está aqui. Ele vai deslizar essa aqui, né? Então, ele quer saber essa distância aqui que ele vai deslizar, né? Para a gente descobrir isso daí, gente, a gente vai precisar usar aí a relação seno, tá? Então lá, o que é seno, gente? Seno de um ângulo de x é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é hipotenusa? É isso aqui, ó. É o lado que ele quer, é a medida que ele quer que a gente descubra. Eu tenho 20 graus aqui. Quem é esse lado aqui? É o cateto oposto, CO. Então, vamos lá. Seno de 20 é igual a quanto? Ele deu aqui pra gente, 0,34. Então, vamos trocar essa na relação. Ó. Seno de 20 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 20 é 0,34. Cateto oposto é 510, que é o valor aqui. Ó. E a hipotenusa eu não sei. Pode deixar como IP mesmo, se vocês quiserem. Faz a regrinha aqui, multiplica em cruz, então vai ficar aqui 0,34 e π é igual a 510, porque aqui quando não tem nada é 1. Então a hipotenusa é igual a 510 dividido por 0,34. Vamos dividir? Ó, 510 dividido por 0,34. Quando a gente tem número com vírgula na chave, a gente tem que tirar. Quantas casas tem depois da vírgula aqui, gente? 2. Então a gente coloca 2 zeros aqui e desconsidera esse 0, vírgula. Então fica 51.000 dividido por 34. Então vou pegar o 51. 1 vezes 34, 34. Para 51, vamos cortar aqui, né? 4 para 11 é 7. 3 para 4 é 1. Abaixo 0. 170. Vamos ver aqui. 5 vezes 5, né, gente? 5 vezes 30 é 150. É 5 vezes certinho. Abaixo 0. Não, aliás, sobrou 0, abaixo 0, 0 na chapa. Abaixo 0, 0 na chapa. A resposta é 1.500. Né? Alternativa E. Tá? 1.500 metros. Alternativa E. Questão 15. Observe a figura. Nela estão representados um quadrado e 2 círculos. Um inscrito e outro circunscrito. Tá? Ou seja, um está dentro, que é inscrito, ó, e outro circunscrito que está fora. Tá? Se o lado do quadrado mede 24, então o lado do quadrado mede 24 centímetros. Peraí, deixa eu pôr uma caneta mais fina. Os comprimentos do círculo inscrito e circunscrito ao quadrado são, respectivamente... Gente, comprimento do círculo é aquela fórmula 2 vezes π vezes o raio. Ou o diâmetro vezes o π. Tá? Essa que é a fórmula. Para a gente saber que, repara uma coisa, ó, o quadrado, vamos olhar o círculo vermelho. Ele encosta certinho aqui, ó, nas laterais, ou seja, o diâmetro dele equivale à medida do lado do quadrado, ou seja, ele tem 24 centímetros de diâmetro. O raio é metade, né? 12 centímetros. Então a gente já consegue calcular o vermelho. Então vamos colocar aqui, ó, círculo do inscrito, né? Vamos fazer assim, do inscrito. Então vai ser comprimento é igual a diâmetro vezes π. Comprimento é igual a 24 vezes π. Pode deixar na forma de π, porque eu vejo aqui que as alternativas estão deixando como π. Então deixa aí. Do inscrito a gente já achou, 24 π centímetros. Vamos achar agora do circunscrito, do de fora. Gente, repara o seguinte, ó. Se a gente traçar diagonal, passando pelo centro, tá? Ó, do quadrado, a diagonal do quadrado, a gente vai ter também o diâmetro do círculo grande.
Porque o que é diâmetro, gente? Diâmetro é a linha que corta o centro da circunferência de fora a fora. Tá vendo? De uma extremidade a outra. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, a diagonal do quadrado, ela vai ser a mesma medida do diâmetro do circunscrito, tá? Como a gente descobre a diagonal? Gente, a diagonal de qualquer quadrado é lado vezes raiz de 2. Diagonal. Ah, mas eu não vou decorar isso aí, professor. O que eu faço, então? Gente, faz o seguinte, coloca o ângulo de 90 aqui. Aqui a gente sabe que é 24. A gente vai usar o teorema de Pitágoras, então, tá? É como se fosse a hipotenusa. Então, olha só. O que eu quero descobrir é a hipotenusa. Então, eu vou chamar ela de x, tá? Pera aí. Então, x ao quadrado, que é esse lado aqui, ó. Que é esse lado aqui. É igual a 24 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a gente vai ter que fazer aqui, vai ficar 2 vezes 24 ao quadrado. Então, vai ficar 24 ao quadrado é quanto, gente? 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 7, vai 1. 576. Vezes 2, né? Então vai dar quanto, gente? 1000 e... Mas vai dar muito mais trabalho, mas a gente vai chegar. 1000. 12 vai 1. 14 com 1, 15. 1152. Aí, então, que x é igual a raiz quadrada de 1152. Aí a gente vai ver que não tem raiz exata. A gente vai ter que fatorar. Por 2 vai dar 500. Metade de 150 é 75, 76. 576 é óbvio, né? Que a gente já tinha feito essa conta. Metade disso vai ser 200 e... Peraí, gente. Tem que fazer aqui na mão. Baixei o 7. Tá errado, né, gente? Peraí. Tá errado. Ó. Tá erradíssimo. 2 vezes 2, 4. Mas chega mais perto. 2 vezes 8, 16. Para 17 sobra 1. 2 vezes 8, 16. Para 16. Então aqui é 288. E por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, agora 3. Por 3, 1. Vamos separar em parzinhos, tá? Então deu 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 2. Então tudo isso dentro da raiz quadrada. Tudo que está ao quadrado sai da raiz. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, raiz de 2. Aí vocês vão descobrir que 2 vezes 2 vezes 2 é 8, vezes 3, 24, raiz de 2. Cheguei na resposta. Que se eu soubesse essa fórmula, que a diagonal de qualquer quadrado ela é a do vezes raiz de 2, eu não precisava fazer tudo isso. Mas isso eu não sei. Então, tive que fazer tudo isso. Então, as respostas são... Vamos lá, eu achei a diagonal. Agora, do circunscrito. Circunscrito. Comprimento é diâmetro vezes π. O diâmetro eu já achei, que é 24 raiz de 2 π centímetros. Então, alternativa, qual que é? Vamos ver aqui, gente, ó. 24 π, o inscrito, né? E 24 raiz de 2 π. É a alternativa A. Tá bom, gente? É isso aí. Última questão, gente. Questão 16. No triângulo ABC são dados M,
o valor de A, né, do ângulo A é 30 graus, então tá aqui, ó, 30 graus. O B, a medida de B, que é aqui, ó, B aqui, vale 8. E C, que é aqui, tá, gente? Vale 3 raiz de 3. A medida do terceiro lado será igual a qual dos valores abaixo? Ele quer esse lado aqui, gente, ó. Ele quer o A, tá? Para resolver esse exercício, a gente vai usar essa fórmula, que é a fórmula da lei dos cossenos, tá? Ó, então vou fazer ela de novo, ó. É a lei dos cossenos, ó. A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do A, né? Do ângulo A aqui no caso. Então vamos lá, ó. Vamos substituir as informações que a gente tem. B vale 8, C vale 3 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 3 raiz de 3, vezes o cosseno de 30 graus, tá? Então fica aqui A ao quadrado é igual a 64 mais. Isso aqui, ó, 3 raiz de 3 ao quadrado fica 3 ao quadrado é 9, e raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 9, 27. Então, isso aqui fica 27, tá? Menos 2 vezes 8, que ó, são 16, vezes 3. 3 vezes 16 é 48, né, gente? 48 raiz de 3, vezes o cosseno de 30. Gente, cosseno de 30 é... Vamos lá, ó. Vamos pegar pela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, ó. Seno, cosseno, tangente. Ó. 30, 45, 60. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Opa. A raiz vai no 2 e também no 3. Pronto, já descobri. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui, agora a gente resolve isso aqui, tá? Primeiro isso aqui, depois a soma. A última coisa que a gente faz numa expressão numérica é a soma e a subtração. Então repete isso e faz. Aqui eu posso fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 9, tá? Tudo isso dividido por 2. A gente faz 48 dividido por 2, que dá 24, vezes 3, porque raiz de 9 é 3. Então fica 64 mais 27 menos 24 vezes 3 dá quanto, gente? 72, né? Então vamos lá. 64 mais 27 dá 11, vai 1, 6, 7, 8, 9, 91 menos 72. 2 para 11 é 9, 7 para 8 é 1, 19. Então, gente, ó, 91 menos 72, 19. Então ficou que A, nem cabe aqui, né? Conta tão grande, que A ao quadrado é igual a 19. Eu quero o valor de A, não A ao quadrado. Então fica que A é igual a raiz de 19. Como 19 não tem raiz, então a gente vai ficar, que está em centímetros, tá? A gente vai ficar então com a alternativa D, tá? Raiz de 19 centímetros. Gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês aí, tá sempre aprendendo mais. Não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Muitas pessoas às vezes que assistem não é inscrito no canal. Se inscreve aí, gente, para dar uma força, não custa nada, viu, galera? Até mais, pessoal.